pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula e hoje a gente vai começar o nosso terceiro bimestre, tá bom? Infelizmente a gente não tem a apostila, né? Vocês não têm ela aí com vocês e eu também não tenho ela em mãos aqui em papel, né? Mas a gente tem a apostila lá no plural. Se vocês entrarem em cadernos digitais, vocês vão achar a apostila lá. Apostila lá, né? Então, o que acontece? Eu tô com o meu plural aberto aqui, com a minha apostila aqui. Eu não vou pedir pra vocês abrirem, porque vocês estão com uma aba assistindo esse vídeo, né? E aí vocês vão ter que ficar, né, indo lá olhar a apostila, voltar, olhar o vídeo. Então vai dar muito trabalho pra vocês. Então o que acontece? Eu vou ler aqui, eu vou falar os exercícios, tá? E aí vocês vão só assistindo o vídeo mesmo, tá bom? E aí a tarefa de casa, que eu vou deixar pra vocês fazerem. Aí vocês vão ter que entrar em casa, lá no caderno digital, achar a apostila lá, 7º ano, caderno 3, e aí vocês vão procurar a página da tarefa, tá? Que eu vou passar pra vocês, e aí vocês vão ter que fazer a tarefa olhando na apostila, tá bom? Mas por enquanto, durante as aulas, vocês não precisam abrir a apostila no computador, tá bom? Então, hoje a gente vai começar o módulo 23. O módulo 23, ele é o cálculo de volumes. Lá na página 344, vocês vão ter um textinho falando sobre superfície. Eu não vou ler esse texto para vocês, porque ele não é longo, mas eu ia ficar aqui lendo, acho que não é muito interessante. Mas vocês podem ler na casa de vocês. Então, quando acabar a aula, vocês podem ir lá na página 344 e vocês podem ler, tá bom? Ali, ele vai falar um pouco da diferença sobre superfície e volume, tá? Então, vocês podem ler lá para vocês entenderem um pouco essa ideia. E aí ele fala assim: nesse módulo, ao estudar a ideia de volume, vamos discutir essa diferença e ajudá-la a responder a pergunta como essas. Então, nesse módulo, a gente vai aprender a diferença de superfície e de volume, tá? Mas antes da gente começar a calcular volume, lá na página 345, a gente vai retomar o cálculo de áreas. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de matemática de vocês, coloquem a data de hoje e escrevam módulo 23, cálculo de volumes. E aí você pode colocar embaixo já um subtítulo que é retomada do cálculo de áreas, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente não vai calcular volumes, hoje a gente vai relembrar como que a gente calcula áreas, tá? Então, primeiro vamos pensar qual que é a diferença da gente calcular um volume e da gente calcular uma área. Quando a gente tem um polígono, por exemplo, um triângulo, tem como eu calcular o volume daquele polígono? Não tem. O que seria o volume? Pensa numa garrafinha de água. Ela tem 200 ml. O que quer dizer que ela tem 200 ml? Quer dizer que vai caber 200 ml de água lá dentro. Então, esse é o volume da nossa garrafinha. Então, a gente só vai ter volume de um objeto que vai caber, por exemplo, alguma coisa dentro dele. Tá? Então, vamos pensar aqui no seguinte, ó. A gente tem um quadrado. Cabe alguma coisa? Se eu pegar esse quadrado na minha mão aqui, vai caber alguma coisa dentro do meu quadrado? Não, eu só tenho uma superfície aqui, que é a área do meu quadrado, né? Eu consigo calcular a área do quadrado, não consigo? Vocês já aprenderam a calcular a área de polígonos, né? Quadrado, vocês também sabem calcular a área do triângulo, né? Então, a gente sabe calcular a área do nosso polígono. O volume, ele não tem, né? Ele não vai ocupar um espaço. O volume é aquilo que ocupa um espaço. Esse quadradinho aqui, ele não ocupa um espaço, tá? Ele é uma figura plana, tá? E só dá pra gente calcular a área dele. Agora aqui a gente tem um cubo. O cubo, ele vai ter um volume, não vai? Ó, ele é formado por quadradinhos, certo? Aqui o meu ficou parecendo mais retângulo, né? Mas são quadradinhos. Esses quadradinhos, são quadradinhos igual esse, que a gente consegue calcular a área. Mas eu não conseguiria colocar alguma coisa dentro dele ali? Se eu quisesse preencher ele, eu não conseguiria? Então, a gente tem um volume, a gente consegue calcular o volume dele, tá? Então, pra gente ter um volume, a gente precisa de uma figura com 3 dimensões, tá? Que nem aqui, tá vendo? Que ela tem 3 dimensões. A gente tem uma largura, um comprimento, uma largura e uma altura. Tá vendo? A gente tem 3 dimensões. Aqui no quadrado tem? Não tem, né? O quadrado ali, ó, só tem uma largura e uma altura, tá? Ele não tem 3 dimensões, ok?
Então, lá na retomada de cálculos de áreas, ele vai explicar um pouco disso para vocês, tá? Que eu falei aqui. Tá tudo lá na página, deixa eu olhar aqui, 345, tá bom? Ele tá lá explicando isso. Aí embaixo ele fala assim, ó. O princípio que utilizamos para medir volumes é o mesmo que você já viu para as áreas. Assim, vamos retomar as ideias que usamos para o cálculo de áreas para depois aplicá-las ao cálculo do volume de diferentes poliedros. Para isso, observe a seguir as plantas de dois terrenos regulares. Eu vou apagar aqui para eu desenhar a planta dos terrenos que ele está dando ali na apostila para vocês. Antes da gente começar a resolver esse exercício, eu quero que vocês desenhem esses dois terrenos no caderno de vocês. Mas antes de desenhar, preste atenção na informação que eu vou dar para vocês. Não tem como a gente colocar 30 metros, 25 metros, né? Pensa, né? Ele tinha dado um caderno do tamanho de uma rua, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês desenharem igual vai estar na apostila de vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó, vocês vão pegar a régua de vocês e vocês vão desenhar. Esse lado aqui do terreno azul, ele vai medir 6 centímetros, tá? Esse lado do retângulo rosa, que na verdade é um quadrado, né? Ele vai ter 5 centímetros. Esse lado aqui também vai ter 5 centímetros, porque é um quadrado, não vou nem colocar, tá? Então, esse aqui vai ser 5, 5, 5 e 5. E aqui vai ser 6, e aqui vocês vão desenhar com 4 centímetros, tá? Então, pausa o vídeo e desenha esses retângulos, tá? Aí no caderno de vocês, tá bom? Com esses lados, que vai ser muito importante pra gente resolver o exercício, tá bom? Assim que desenhar, pode voltar o vídeo que a gente vai continuar, tá bom? Então, ele fala aqui, a gente vai, observe, né, a planta de dois terrenos regulares. Então, temos esses dois terrenos, o terreno A e o terreno B. O terreno B, tá? Continuando, então. Ele fala assim, como podemos determinar qual dos dois terrenos é o maior? A frente do terreno A tem 30 metros, tá vendo? A frente do terreno A, 30 metros, é maior que a frente do terreno B, 25 metros. Então, pensa assim, ó, aqui é uma rua. Eu vou apagar essas medidas aqui já, tá? Vocês já desenharam, né? Ó, aqui a gente tem uma rua. Pensa que você tá de frente para essa rua aqui. Se você olhar, qual terreno parece que é maior? O que tem 30 metros ou o que tem 25 metros? É que o meu desenho, ele ficou fora de escala, né? Porque 25 metros era para ele ser menorzinho, né? Mas vamos olhar para as medidas. Se você olhar um terreno com 30 metros e um terreno com 25 metros, qual que é maior? O que tem 30 metros. Então, a gente pensa assim, eu acho que esse terreno aqui de 30 metros, ele vai ser maior. Só que olha a largura. Esse aqui tem 20 metros e esse tem 25. Ó, de largura, esse daqui é maior do que esse, né? Então, qual será que vai ser maior? Será que eles vão ser do mesmo tamanho? Então, ó, para verificar qual dos dois terrenos é o maior, vamos calcular as suas áreas. Para isso, é preciso estabelecer uma unidade de medida padrão. Nesse caso, vamos considerar quadradinho de 5 metros de lado como padrão. Assim, o terreno A pode ser dividido como na figura a seguir. Então, ali na apostila de vocês, ele dividiu. Então, eu vou dividir aqui para vocês verem como vai ficar. Ele vai dividir em quadradinhos de 5 metros de lado. Então, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão pegar o desenho de vocês e vocês vão dividir de 1 em 1 centímetro, tá? Então, pega a régua, coloca aqui. Não tem 6 centímetros esse daqui? Então, você vai dividir de 1 em 1, tá? Pega a régua e faz aí, tá? Aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí, aqui, essa largura aqui tem 20 centímetros, vocês vão dividir também de 1 em 1 centímetro, tá? E aí, vocês vão ter 4, vou dividir em 4 partes, tá? E aí, vai ficar assim. Então, aqui tem 6 e aqui tem 4, beleza?
E o terreno B, a mesma coisa. Divide aí de 1 em 1. Então, vai ficar... vocês vão fazer com a régua, tá? Divide de 1 em 1 centímetro. Vai ter 5 aqui. E aqui também vai dar 5, tá? Então, pega a régua, mede de 1 em 1 centímetro, traça. Mede aqui também de 1 em 1 centímetro e traça aqui, tá? Então, ele vai ficar dividido dessa forma, tá? Isso tá lá na página 345 também, tá? Ele já deu isso na apostila de vocês. Aí, ele vai fazer algumas perguntinhas pra gente que a gente vai responder agora. Então, coloca aí no caderno de vocês. Agora é a página 346, tá? Que ele já tá na página de baixo. Página 346, exercício 1 fala assim. O terreno A ficou dividido em quantos quadradinhos? Então, o A ficou dividido em quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o A ficou dividido em 24 quadradinhos. Número 2. Considerando o mesmo padrão, utilize sua régua para dividir o terreno B como foi feito com o terreno A. Eu já fiz com vocês aqui, tá? Porque esse aqui, na verdade, é o número 2. Ele só dividiu o terreno A na apostila. Aí vocês teriam que dividir o terreno B. Eu já fiz isso com vocês porque a gente tá fazendo no caderno, né? Então, beleza. Número 3. O terreno B ficou dividido em quantos quadradinhos? Então, quantos quadradinhos vão ficar aqui? Eu preciso ficar contando assim, ó, todos os quadradinhos? Eu tenho o quê, ó? Eu tenho quantas colunas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas. E quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, é a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Então, ali na número 3, a gente vai colocar a quantidade de colunas, que é 5, vezes a quantidade de linhas. Quanto que é 5 vezes 5? 25 quadradinhos. Se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar os 25, tá? Então, a número 3, 25 quadradinhos. A número 4 fala assim, de acordo com esse cálculo, qual dos dois terrenos de acordo com esse cálculo, qual dos dois terrenos é maior? Explique sua resposta. Então, quem que é maior? O terreno A ou o terreno B? O maior é o que tem mais quadradinhos, não é? Quem tem mais quadradinhos? Ó, esse aqui tem 24, esse aqui tem 25. Então, quem que é o maior? É o terreno B, né? Então, o terreno B é o maior. Aí ele dá uma informação pra gente assim, ó. Para resolver o problema proposto, utilizamos o quadrado de lado 5 metros como unidade padrão de superfície. Lembra que cada um desses quadradinhos aqui tem 5 metros? Ele falou lá no começo, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei lá no comecinho que cada quadradinho desse ia ter lado de 5 metros, tá? Então, cada ladinho desse, então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ó, deu 30. Tá vendo, ó? 5, 10, 15, 20. Deu 20. Entenderam? Aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, ó. Deu 25. Tá? Então, cada ladinho do nosso quadrado, ele representa 5 metros. Tá bom? Então, ele fala isso pra gente, né? Para resolver o problema proposto, utilizamos quadrados de lado 5 metros, como unidade padrão de superfície. É mais comum, porém, calcularmos áreas em unidades como metro quadrado ou centímetro quadrado. Como é definido 1 metro quadrado? Então, ele fala assim, que o mais usual é a gente utilizar o metro quadrado para calcular a área.
ou o centímetro quadrado. CM, né? Ou o centímetro quadrado. Essas são as unidades de medida que a gente usa para calcular área. Aí ele pergunta, na número 5, como que é definido 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é um quadradinho com o lado de 1 metro. Tá? Então, ó, o lado desse quadrado aqui, ó, é 1 metro. Como ele é um quadrado, ó, todos os lados têm a mesma medida, né? Qual que é a área dele? É 1 metro quadrado. Né? Se a gente multiplicasse linha e coluna, é 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Então, é 1 metro quadrado. Então, lá na número 5, você pode escrever. 1 metro quadrado é a área de um quadrado de lado 1 metro. Que é esse quadrado que a gente fez aqui, tá? Não precisa, essas duas coisas aqui não precisa colocar, tá? Só essa resposta aqui. Na verdade, se quiser desenhar esse quadrado, não tem problema, tá bom? Aí, na número 6, ele fala assim, calcule a área de cada um dos terrenos em metros quadrados. Então, agora, em vez de a gente escrever, porque a gente calculou em quadradinhos, né? Qual que é a área desse? 24 quadradinhos. Qual que é a área desse aqui? 25 quadradinhos. Só que agora, em vez de quadradinhos, a gente vai usar metros quadrados. Então, como que a gente vai calcular isso? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Pra gente colocar a número 6. Bom, vamos pensar o seguinte. Esse terreno aqui, ele tem 24 quadradinhos. Não tem 24 quadradinhos? Quanto vai medir cada quadradinho em metros quadrados? Eu não sei que o lado do meu quadradinho é 5. Então, a área do meu quadradinho é igual a 5 vezes 5. Que é assim que eu calculo a área, não é? Ou também, a gente pode colocar assim, ó. 5 ao quadrado, não é? Então, para a gente calcular a área de um quadrado, é só a gente elevar o seu lado ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, os nossos quadradinhos, eles medem, a área dos nossos quadradinhos mede 25 metros quadrados, certo? No terreno A, vou colocar assim, vou colocar TA, que é de terreno A, tá? O terreno A, ele tem quantos quadradinhos? 24, não é? Cada quadradinho não mede 25 metros quadrados? Então, a gente vai fazer 24 vezes 25. E quanto que vai dar isso? Eu vou apagar para fazer os cálculos aqui do lado, tá? Vamos fazer, então, 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20, foi 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Colocamos um zero aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 0 mais 0, 0. 8 mais 2, 8 mais 2, 10. Foi 1. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, deu 600. Então, o nosso terreno A, a área dele vai ser 600 metros quadrados. Entenderam? Vamos retomar então o que a gente fez, ó. A gente viu que o nosso terreno A, ele tem 24 quadradinhos. Cada quadradinho desses daqui, ele tem lado medindo 5 metros. Então, a gente fez a área dele, que é 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado. Então, a gente sabe que a área de cada um desses quadradinhos aqui, ó, é 25 metros quadrados. Eu não tenho 24 quadradinhos de 25 metros quadrados cada um? Então, a gente fez 24 quadradinhos vezes os 25 metros quadrados. E isso deu 600 metros quadrados. Então, o nosso terreno A tem de área 600 metros quadrados, tá? E o nosso terreno B? Quantos quadradinhos ele tem?
25, não é? Então, a gente vai fazer 25 vezes a área de cada um desses quadradinhos, que é 25 também. E quanto que vai ser 25 vezes 25? Vamos fazer aqui, ó. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25 foi 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Colocamos o zero. Vamos multiplicar agora por 2. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vamos somar aqui. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. Então, deu 625 metros quadrados. Então, agora a nossa área, que eu perguntava lá na número 6. Calcule a área de cada um dos terrenos em metro quadrado. Então, a área do terreno A é 600 metros quadrados. E a área do terreno B é 625 metros quadrados. Ok? Copiem isso aí na apostila de vocês, que eu vou apagar, que a gente vai agora lá na página 355 e a gente vai fazer a questão número 1 do teste, tá bom? Então, lá na página 355, a gente tem os testes, né? Então, a gente vai fazer o número 1. Eu não vou pedir para vocês desenharem isso no caderno de vocês, porque vai dar um trabalhinho para vocês fazerem. Mas coloquem aí, página 355, aí põe o número 1, aí põe letra A, 6,5, B, 6,75, C, 7 e D, 7,5. Essas são as 7,25. Essas são as alternativas, tá? Aí a gente vai resolver e aí a gente assinala qual que tá certo. Então ele fala assim: Marina desenhou um polígono de 10 lados na malha quadriculada mostrada na figura abaixo. Então tá assim ali na apostila de vocês, tá? Ele tá vendo que é uma malha quadriculada? Essas partes aqui que eu fiz mais clarinha, ela está pontilhada. E as que eu fiz mais forte, ela tá já em uma linha contínua, tá? Adotando o quadrado destacado em verde como unidade de medida de superfície, a área desse polígono é igual a... Então, ó, a gente vai usar como unidade de medida esse quadradinho verde aqui. Então, ele vai corresponder a uma unidade de área, tá? Então, quantos quadradinhos verdes desse daqui vai caber ali dentro? Então, vamos pensar, ó. Esse quadradinho verde aqui, ó, ele tá dividido em 4 quadradinhos pequenininhos, não é? Então, olha só. Aqui, ele vai caber uma vez, não vai, ó? Porque a gente tem 4 quadradinhos pequenininhos aqui. Então, ele coube já uma vez. Aqui, ele vai caber outra vez, tá vendo, ó? Porque tem 4 quadradinhos pequenininhos aqui. Aqui, ele vai caber uma vez também. Porque tem 4 quadradinhos. Aqui, ele também vai caber uma vez. Agora, então, ele já coube 3 vezes, né? Tá. Agora, olhem o seguinte. Ele deveria estar aqui, né? Só que tá vendo que esse pedacinho aqui não tem? Só que tem um pedacinho desse aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui mais esse vai corresponder a mais uma vez. A mesma coisa aqui desse lado, ó. Ele deveria ser tudo isso daqui. Só que tá faltando esse pedacinho aqui, não tá? Só que a gente tem esse pedacinho aqui embaixo. Então, a gente tem mais uma vez aqui. Agora, olha só. Se eu juntar essa metade com essa metade, eu tenho um quadradinho. Essa metade com essa metade, eu tenho um quadradinho. Então, aqui eu tenho 2 quadradinhos. E aqui embaixo sobrarão 2 quadradinhos. Então, 1 com 1, 2, com 2, 4. Então, eu tenho meus 4 quadradinhos, que corresponde a uma unidade de área. Então, eu tenho mais um quadradinho aqui, certo? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, na verdade, é 4, né? Não é 3, ó. Aqui é 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, 5, 6 e 7. Então, né, só a gente somar aqui que vai dar 7, ok? Vocês entenderam, né? Ó,
Esses um aqui que eu coloquei, tá? Foi que eu fui montando. Aqui eu montei mais um, aqui eu montei mais um, e esses dois com esse eu montei mais um. Aí se a gente somar, a gente vai ter 7. Então a resposta certa é a letra C, que dá 7, ok? Então é isso aí. Agora a gente vai finalizar a aula de hoje e eu vou deixar para vocês fazerem em casa lá na página 356. Então, ó, a tarefa vai estar lá na página 456. E vocês vão fazer o exercício número 1 e o exercício número 2, tá bom? Então, vocês vão ter que abrir a apostila lá no caderno digital do plural, tá? Acha lá a apostila e façam, tá bom? O exercício 1 e o exercício número 2, que vão ser sobre cálculos de área, tá? O que a gente fez hoje. E aí, na próxima aula, a gente corrige e a gente já vai começar a ver o volume. Ok, pessoal? Então, tenham um ótimo dia, uma boa semana aí pra vocês e até amanhã. Tchau!